Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre eu espero que sim. Bora para mais uma review. Vocês devem estar percebendo que o cenário está bem diferente. Aproveitem, sentem, peguem um café, um chazinho. A chuva está bem gostosa, bastante passarinho. Estou fora de casa, estou gravando com o celular. E hoje a gente vai falar sobre o Maze Alba. INIR muito interessante de uma faixa de preço bem competitivo, enviado pela própria Maze para avaliação. Muito obrigado, Maze. E como sempre, bora começar com a construção, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes do Maze Alba e que mais pode ser disruptivo quando você for escolher um fone dessa faixa de preço. Bom, o Maze Alba custa 160 euros ou 160 dólares, dependendo de onde você está comprando. E aqui vem o ponto que eu consideraria o mais negativo. Ele é um fone da empresa romena Maze, então você não vai achar ele no AliExpress ou aqui no Brasil, pelo menos eu não encontrei com representação oficial. O que eu recomendaria para quem quiser esse fone, tenta falar com a Maze, porque esse fone foi enviado pela própria Maze, como eu disse, via DHL para casa e os impostos já estavam pagos pela própria Maze. Então, por eles serem uma empresa grande e tudo mais, eu não sei se eles enviaram isso para cá por eu ser reviewer com os impostos já pagos ou se eles enviam para os clientes também. Deem uma conversadinha lá com a Maze, tá? Eu vou deixar o site, o link do fone aí para vocês. Mas a faixa de preço dele, 160 dólares, é muito, mas cara, é muito competitiva. 150 a 200 dólares, você tem Moondrop Kato, você tem Tangzu Zetian Heyday, você tem Q-Ears Quinte, você tem o próprio Sennheiser IE200, se a gente for falar de fone europeu, não só chinês. Então é uma faixa de preço bem competitiva, onde os fones já chegam num patamar de qualidade muito alto. Outro fone muito interessante que vale a comparação também é o japonês Final Audio A4000, que custa aí seus 160 dólares também. Então é uma turma de bastante peso, e o Final A4000, junto com o Tangzu Zetian Heyday, sendo os meus dois favoritos atualmente nessa faixa de preço. Bom, em configuração ele é bastante simples, um driver dinâmico, não exige muita amplificação, inclusive ele vem com um dongle, então se você precisar ouvir aí no seu celular que provavelmente não tem entrada P2, você vai conseguir sem problema nenhum. É um dongle bem simples em termos de amplificação, mas muito bonitinho, muito bem construído. E como o Maze Alba não é um fone muito difícil de amplificar, esse dongle dá conta tranquilamente. Um driver dinâmico, fácil de tocar, não escala tanto, então é feito para ser bem portátil e feito até mesmo, penso eu, com pensamento no público comum. O cara que vai lá na loja, na Europa, procurando um fone high-end, olha esse Maze Alba e fala, vai funcionar no meu celular? Esse fone aqui é um fone high-end? Vai tocar muito bem? Então, o cara normal, um cara que compra Bose, um cara que compra fone da Sony procurando o máximo de qualidade, e o vendedor vai falar, funciona. Ele vem com um adaptadorzinho, o cara vai comprar, vai ouvir, e a mente dele vai explodir, porque esse fone é muito melhor do que um fone da Bose, da Harman Kardon ou algo afim. Realmente tem um tuning já mais focado em algo profissional, com muito detalhamento, com muito impacto, muito bem feito. Bom, em acessorização estética, a Maze manda muito bem. Bem, assim, algo que me encantou muito nele, pelo menos particularmente para mim, é a estética toda branca, muito limpa, muito refinada do fone. O cabo é branco, a caixa é branca, as ponteiras são brancas, a case é de muito bom gosto e é branca. E as shells, cara, as shells são extremamente confortáveis, muito, mas muito bonitas, são de um off-white, uma pintura extremamente bem feita. É difícil mostrar em vídeo, mas é primoroso o trabalho que a Maze fez aqui. E toda essa estética, pelo menos para mim, é muito apelativa. Eu me importo bastante com a estética do fone. Facilita bastante quando o fone tem uma estética legal e um conforto legal para eu criar um vínculo com aquele fone e gostar muito dele. E eu criei um vínculo com o Alba a ponto de talvez não vender ele. Talvez ele entrar para minha coleção. E eu não tenho uma coleção muito grande de fones, tá? Eu tenho uns 10 fones. Eu não fico colecionando, eu deixo o que é muito relevante ou o que eu gosto muito. Então você tem um fone com uma acessorização muito boa, uma precificação competitiva, construção excelente, com ótima estética, ótimo conforto, excelentes acessórios, incluindo um dongle, tudo para ser feliz, desde que o som seja bom. E como é o som do Maze Alba? Mas antes de falar do som, obviamente, se você assistiu até aqui, não conhece o canal ou já conhece e está gostando do vídeo, deixa um like.
Se não for inscrito, se inscreva por gentileza, deixa algum comentário para gerar engajamento e bora falar sobre o som. Bom, eu conheci alguns headphones da Mase, infelizmente eu não conheci os headphones mais baratos. Quem sabe a Mase mande para review agora, ficaria bem agradecido, mas eu fui direto para o high-end. Graças ao Hegel do Instagram Música Arquitetura, eu tive a oportunidade de ouvir o Mase Elite, que custa $4.000, é um dos planares mais caros do mercado, e o Mase Empyrean 2, que custa $3.000. E eu lembro quando lançou o Mase Empyrean, eu vi bastante reviews, e eu fiquei babando naquele fone e doido para ouvir. E para mim ficou muito claro sobre o que era a Mase. Com esses dois headphones, eu percebi que eles alcançam um nível de qualidade técnica muito alta com seus headphones, uma construção muito luxuosa, algo que lembraria algo da Mercedes ou da Bentley, caso fossem carros, algo realmente muito luxuoso, muito high-end, e uma sonoridade que, apesar de extremamente técnica e bem feita, sempre é muito envolvente e aveludada. E foi isso aqui que eu encontrei com o Alba, tá? Eu já ouvi também o Mase Edvar, mas não ouvi tempo suficiente para uma review e eu encontrei semelhanças. Cara, é um som muito reconfortante. Os médios são levemente aquecidos, cheios, tem bastante detalhamento. Os graves, apesar de não invadirem, são graves, sabe, com um kickzinho a mais no médio grave, então você sente aquele calor, você sente essa melodiosidade toda que a Mase tem nos seus headphones estão nesse fone aqui, por um preço bem menor. E quando você fala de agudos e médio agudos, ele tem um brilho, ali na região da textura dos agudos, muita informação e realmente soa bem detalhado. Isso aliado a essa melodicidade toda dele, fazem ele ser um fone muito gostoso de se ouvir, cara. Ele soa muito natural ainda assim, mas não é um fone de referência. Ele é um fone que eu diria natural, extremamente embelezado. Os graves e médios são embelezados, né, trazendo calor, toda essa tendência musical. E os agudos são embelezados, trazendo esse brilhinho, essa textura a mais, uma nitidez a mais para você ter aquele engajamento na sua música. Mas, como sempre, bora começar com cada frequência. Vou começar com os graves. Os graves para os meus ouvidos não são muito levantados, tá? Eu esperava que fosse um fone relativamente maçudo, porque alguns headphones da Mase, como o 99 Neo e o 99 Classics, são famosos por terem bastante gordura em médio grave, ter bastante peso, aquele médio pesado, sabe? Que você vai ouvir um contrabaixo ou um bumbo, preenche muito e tem aquela nota mais arrastada, mais pesada, e não foi isso que eu encontrei com o Alba. Para os meus ouvidos ele tem um pouquinho a mais de médio grave, um kickzinho a mais que trazem calor, mas no geral o que eu diria que me chama atenção nesses graves é a capacidade de resolução e o quão amarrados eles são. Ele tem um impacto legal, tem uma quantidade legal, mas esse grave amarra muito bem, sabe? Não é aquele grave que espalha, invade e perde detalhamento. Sabe aquele grave bem sequinho, bem amarrado, muito detalhado? Esse é o tipo de grave que tem no Mase Alba, mantendo uma dinâmica alta. Então, quando a música pede impacto, por exemplo, tem uma música do Donald Fagen, eu vou deixar aí para vocês darem uma ouvida, que tem muita dinâmica e muito impacto e fica realmente muito bom no Alba. Então ele tem essa característica que eu gosto muito, de ter impacto, mas não ter tanta quantidade. Então ele tem o melhor dos dois mundos. Você sente a fisicalidade dos graves, mas os graves não invadem e tecnicamente são muito bons. Ele estende bem para os subgraves, mas diferente da tendência Hi-Fi que a gente está tendo no mercado hoje em dia de ter aquele subgrave montanhesco e médio grave sequinho, enxugado, ele não faz isso. Ele estende bem para o subgrave, mas não tem aquela montanha, e no médio grave ele tem um calorzinho a mais. Falando dos médios, acho que esse é o ponto mais interessante do Alba para mim, porque ele consegue aliar as duas coisas muito bem. Ele tem a doçura dos médio graves e ele tem o detalhamento dos médio agudos num ponto de equilíbrio muito difícil de ser executado. Muitas vezes você tem fone com bastante médio grave que soa muito doce, muito musical, só que não soa tão detalhado, em vocais principalmente femininos, e muitas vezes você tem fones com médio grave bem sequinho, enxugadinho, e médio agudo para frente que soa extremamente detalhado, os vocais soam bem para frente, mas soa gritão e irritante. O Alba consegue fazer as duas coisas assim, num sweet spot, eu diria, quase perfeito.
Ele nas vozes masculinas tem o calor dos médio graves. Quando você pega um violão ou algo assim, tem uma música toda do tema do Guts, do anime Berserker, pô, anime animal, que é toda no violão. Cara, fica com muito corpo, muita textura, é muito natural, é muito doce, é muito musical. E quando você fala de médio agudo, ele tem um brilho a mais. Ele tem um brilho a mais que para os meus ouvidos não soa gritão, não soa agressiva na medida certa. E quando vem um vocal feminino, eu vi bastante Dua Lipa com esse fone, ele consegue trazer a voz para frente com muito detalhamento, instrumentos com brilho e detalhamento, sem passar do ponto e mantendo a doçura. Cara, são médios, ó, que muito fone bem mais caro não consegue executar tão bem, tá? Eu recomendaria para qualquer gênero de música esse tipo de médio. É muito eclético, tanto para vocal masculino quanto feminino ele faz muito bem. Gênero acústico ele vai muito bem. Guitarra elétrica ele vai muito bem. Realmente são médios encantadores. E os agudos são a cereja do bolo, porque ele tem ótimos graves, ótimos médios, e os agudos vêm e puxam tecnicalidades para ele que competem muito bem com a faixa de preço, até superam outros fones. Seguinte, ouço uma boa extensão, ouço uma boa quantidade, um brilho a mais no começo dos agudos, mas nada demais, aliado ali com os médio agudos. Não sou sibilante, não sou extremamente agressivo, o prato de bateria não tem um splash muito forte, mas tem aquele brilhinho a mais, tem aquela textura a mais que traz muita informação, então é um fone muito prazeroso. Sabe quando você ouve o fone e além da doçura ali dos médios e dos graves, vem toda aquela textura e informação de agudo que é muito prazerosa, sem ser agressivo? Ele consegue fazer isso. Então, é um fone muito completo. Em aspectos técnicos, eu diria que ele fica um pouquinho abaixo do Tangzu Zetium Heyday e um pouquinho abaixo do Final Audio A4000, mas sendo mais melódico. Para os meus ouvidos, eu acabaria escolhendo o Meizi Alba hoje em dia, ou o Final Audio A4000. Acho que a briga é muito boa. Eu teria que ouvir os dois lado a lado novamente, porque o Final Audio foi um fone que me encantou muito, mas a construção do Alba realmente é mais interessante para mim e, cara, essa estética toda branca me chama muito a atenção, eu acho que eu acabaria ficando com ele por conta disso. Falando de aspectos técnicos, detalhamento alto, eu daria aí para a faixa de preço dele uma nota 8,5 de 10. Como ele não é um fone que puxa para o lado extremamente técnico e brilhante, ele vai para o lado mais musical, ele realmente consegue chegar num detalhamento surpreendente para essa categoria, esse tipo de fone. Um ponto que me chamou muita atenção nele, que eu achei acima da média, foi o palco sonoro. É interessante porque tanto o Final A4000 quanto o Heyday também possuem palcos acima da média. Palco sonoro é uma questão que eu busco bastante em NIR. A partir dos $200, $150, eu acho que um in-ear para ser competitivo ele tem que possuir um palco sonoro amplo, pelo menos para o meu gosto, e o Alba tem. O palco dele é o seguinte, cara, é um palco que lateralmente se expande muito. Você consegue ouvir as coisas muito na sua esquerda, muito na sua direita. E para música eu acho isso muito prazeroso, cara. Particularmente eu acho muito prazeroso ouvir o instrumento bem na sua esquerda, um mais aqui no centro, o outro bem na sua direita. Dá uma sensação realmente de espacialidade absurda. Caraca, tá nervoso o passarinho. Só que o palco dele é um pouquinho achatado, não tem tanta profundidade, não tem altura. Em jogos é o seguinte, ele te dá uma posição de imagem muito precisa, você sabe onde está acontecendo cada coisa, acima da média até para a faixa de preço, mas você não consegue identificar tão bem a profundidade. Você sabe que o cara está aqui, mas você não sabe se ele está tão perto ou se ele está tão longe. E eu recomendaria o Meizi Alba? Obviamente, eu acho que, assim, junto com o Heyday e o Final A4000 são os fones que eu escolheria nessa faixa de preço para o meu uso pessoal, então eu recomendaria para qualquer um. Se aparecer usado no Brasil num preço aí abaixo dos R$1.000, cara, pode ir sem problemas. E algumas comparações contra o Heyday. O Heyday, assim, soa para mim um fone mais linear, mais texturizado, principalmente nos médios, com uma construção também excelente, mas o Alba soa mais musical, melódico e engajante. Então é uma escolha difícil, eu escolheria o Heyday por tecnicalidades, é um fone mais técnico e mais neutro, correto, coerente. Eu escolheria o Alba pela estética e pelo prazer realmente que ele dá na sua audição, cara. É um fone mais prazeroso de se ouvir, pelo menos pro meu gosto. Versus o Final A4000, cara. O A4000 soa com um palco maior,
tem mais subgraves ao invés de médio graves e tem mais agudos. Soa um pouco mais detalhado nos agudos, mais arejado. Eu sinto que os agudos do Final podem ser mais texturizados e até mesmo prazerosos de se ouvir, mas os graves e os médios, principalmente os médios, eu acho que o Alba acaba ganhando. E em construção é complicado. Eu gosto muito da estética do A4000 também, toda brutalista, onde é função sobre forma, enquanto o Alba, a forma e a função caminham juntos, ele se importa muito com a estética. Então vai muito de gosto. Eu diria que, cara, é difícil escolher um dos dois, sabe? Difícil. Se você quer algo um pouquinho mais técnico e com mais subgraves, o Final. Se você quer algo mais musical e melódico, o Alba. Gente, eu recomendo vocês falarem com a Maze, né? Se eles mandarem realmente para cá, por DHL, com os impostos já pagos, vai ser um dos fones que eu mais vou recomendar, obviamente. E se eles conseguirem enviar sem ser por DHL e declarar menos, também dá para importar numa boa. Já importei da Europa sim, demora um pouquinho, mas é show de bola. Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem e eu vejo vocês como sempre no futuro.